E aí, galera, tudo bem? Voltamos aqui à Trilha da Aventura, Sóis Mortos. A Trilha da Aventura, uma campanha oficial do Starfinder, lançada pela New Order. E vamos agora entrar no ato 2 do livro um. E aí, eu queria um resumo aí da sessão passada. Alguém se habilitaria a fazer? Valendo XP aí. Opa, fácil. Bom, boa tarde pessoal. Meu nome é Sandro, eu sou o jogador que interpreta a personagem Vixen Connor. E na sessão passada, o que aconteceu foi o seguinte: na sessão antepassada, o grupo tinha recebido uma tarefa aí do embaixador de Eox, que era intermediar uma disputa entre duas corporações acerca da Acrion, né? A nave que trouxe aí a misteriosa rocha, que criou todo o tumulto na estação Absolom, né? Toda uma disputa ao redor da posse dessa nave. E no intuito de começar, né, as tratativas preliminares, o grupo decidiu que ia escutar os dois lados, já que os dois lados abordaram, né, quando eles estavam retornando da embaixada para a Sociedade Starfinder. Os dois grupos resolveram abordá-los, né, certamente querendo defender a sua pretensão. Eles decidiram escutar. E Menala, né, aconselhada por Vixen, teve a ideia de escutar na própria Sociedade Starfire para evitar qualquer tipo de intimidação, enfim, esse tipo de coisa. Então, a primeira a ser ouvida foi. Como é que é mesmo o nome da. Extrações As astrais, Estações a Astrais. senhorita Joyce. Celida Choice, né? Então, ela fez uma apresentação bastante formal, né? Bastante profissional também, né? Exatamente como se esperaria de um CEO de uma empresa dessa, né? Com direito a recursos audiovisuais, trouxe bastante números, estatísticas e todo tipo de coisa para tentar convencer o grupo a ficar do lado das estações astrais. Mas Menala, não sei se também porque houve aí uma competiçãozinha, porque são duas Lachunta, né? Rolou aquele atrito e ela realmente não acreditou muito no discurso, naquele discurso enlatado, aquele discurso pré-formatado das estações astrais. Depois foi escutado o coletivo Vida Dura, que já enviou o seu representante com todo aquele perfil de, de sindicalista, né? E ele trouxe todo aquele discurso sobre a necessidade de assegurar os direitos das pessoas que trabalham no coletivo Vida Dura. Foram eles que foram lá, né? Tiveram todo o trabalho, o contrato não falava nada sobre o que seria encontrado, apesar da nave, não ser deles, pelo que eu entendi, não falava nada sobre o que eles iam encontrar lá, né? De que seria a posse ou a propriedade do que fosse encontrado pelo coletivo Vida Dura. Isso, o contrato entre as estações astrais e o coletivo Vida Dura era omisso. E havendo esse vazio, essa possibilidade interpretativa que deveria ser decidida em favor dos trabalhadores, foram eles que arriscaram a vida nessa tarefa, né? Uma série de famílias aí que dependiam da solução dessa questão da espaçonave Acrion. E depois que os dois lados foram escutados, então o grupo confabulou um pouco ali após o fim das reuniões, foram descansar e no outro dia se dirigiram até a nave que estava preparada para eles, né? Já que eles agora iam fazer uma inspeção de campo para saber o que realmente aconteceu na espaçonave Acrion. Até o momento, pelo que eu entendi do que o mestre escreveu, a espaçonave dela está em quarentena, né? Tá cercada por outras naves. Ninguém entra, ninguém sai da nave, ninguém foi lá. Pelo que eu entendi também, foi feita uma varredura com sensores, nenhum tipo de vida foi detectado. Havia essa preocupação por parte de Vixen, por exemplo, de que podia haver algum patógeno alienígena desconhecido na nave e que poderia ser o fim do grupo quando ele aportasse ali, né? Dentro da Acrion. Mas o grupo então embarcou na Hipocampus, né? A nave que havia sido preparada para eles, né? O embaixador de Ox mandou equipar, é uma nave da estação Absalom, mas pelo que eu entendi, o embaixador de Ox mandou preparar a nave para o grupo, né? Especificamente para o grupo. Então ela tinha algumas armas extras, algumas coisas extras. O grupo decolou, tudo estava correndo bem, a pré-Samandra ali, bem conduzindo a nave com sua alegria usual.
Até que eles foram abordados por uma necroplanadora misteriosa. De repente, essa nave apareceu do nada do vazio do espaço e atacou Hippocampus. E o resto da sessão foi o combate emocionante entre as duas naves. Eu mesmo, como jogador, nunca tinha participado de um combate de naves desse jeito, né, do Starfighter, com regras específicas, etc. É sempre uma coisa bastante abstrata. E no Starfighter, né, a Vix ocupou ali o papel de oficial de comunicações, se eu bem me lembro. E no final o grupo prevaleceu, né? Conseguiu avariar bastante a necroplanadora e ela pousou em cima do asteroide. Então, pelo visto, o assunto ainda não está encerrado. Exatamente. Só falando algumas coisinhas aqui. A Acrion não está cercada de outras naves, não. Ela está em quarentena mesmo. Ela está sozinha, não tem nenhuma nave perto dela, certo? Passaram sensores de longo alcance nela e não identificaram vida, não identificou nada. Só que não se sabe ainda direito o que é que tem dentro dela. Pode ter sido algum erro, alguma coisa. E ela não foi verificada ainda justamente por essa questão burocrática, né? Que não se sabe quem tem o direito de olhar. Vocês são a entidade neutra que estão nesse aspecto, investigando. Certo, vocês derrubaram a necronave lá, desabilitaram o motor dela, desabilitaram o núcleo, e ela fez um pouso forçado na rocha, que está rebocada atrás da Acrion. Vocês continuam a viagem, né, em direção a Acrion, e a Acrion parece ser uma nave bem, bem antiga. Ela é uma nave quadradona, como se fosse uma Kombi do espaço, por assim dizer, né? E tem várias. A pintura é toda mal acabada, tem vários amassadinhos que parecem ter sido meteoritos, mas que nunca foram consertados. Ou seja, é como se fosse uma nave bem antiga, certo? Acho que eu tenho uma imagem dela aqui. Ou não, não tem. Deixa eu ver. Vocês já estão na distância dos sensores aí de vocês, da atuação. E aí, vocês querem fazer o quê? Fazer uma leitura? Querem conversar? Querem ver como vocês vão aportar? Sintam-se à vontade. Muito estranho esse ataque de uma nave Exxon. Achei que tínhamos a permissão do próprio embaixador. Será que era uma nave Rogue navegando, querendo abater simplesmente por abater? Ou impedir a nossa chegada à Acre? E escutando o Vesk se manifestar nesse sentido, aí Vixen abaixa a cabeça, estreita os olhos assim, olha pra janela, vê aquela escuridão do vazio do espaço, as estrelas cintilando. Acho que não sabemos metade do que está acontecendo ainda. Não deveríamos fazer julgamentos precipitados. Esse ataque pode significar muitas coisas, inclusive pode ser uma tática para desacreditar a própria moderação que o embaixador de Exo se dispôs a fazer, colocá-lo numa situação de parcialidade que poderia beneficiar alguns dos dois lados. Não vamos tirar conclusões precipitadas, você não acha? Ok, vamos continuar analisando, mas é muito suspeito. Antares, à medida que a nave foi pousando,
ela foi deixando todas as emoções que ela tinha demonstrado se dissiparem, né? Ela foi tentando restabelecer sua calma e sua indiferença com relação a todos os elementos externos a ela, né? Então ela ficou... Quando a nave pousa e adquire aquela estabilidade, né? De abrir A nave abrir não a pousou, não. saída, A gente não pousou ainda não. enquanto A o gente não Vex... pousou, Não pousou ainda não? Não, a não gente tem está nem onde analisando. pousar. A gente vai engatar, quando realizarmos o engate, a gente vai engatar na Acreon e vai dar aquela porta de transporte, se eu não me engano. Ou vamos ter que fazer um salto no espaço, hein, mestre? Ok. Vocês têm as duas opções. Vocês escolhem. Deixa eu recapitular ok. então. À medida que o combate acabou, né, e a nave inimiga abatida se dirigiu em direção à rocha, né? Antares estabeleceu sua calma, né? Olhou para o lado, olhou para o outro, na esperança de que ninguém tenha visto ela demonstrando qualquer tipo de emoção. Ajeitou o cabelo, né? Que o cabelo dela é partido de lado, é um cabelo curto. Ajeita o cabelo assim por trás da orelha, olha para os demais, enquanto o Vesk vai falando. Abaixa a cabeça e começa a mexer no computador de bordo, né? Naquela tela holográfica que estava na frente dela, e ela começa a ativar os sensores para ver se consegue localizar alguma fonte, algum ponto de vida, alguma fonte de calor na busca pelo piloto da nave abatida. Os sensores alcançam Não alcançam essa área de varredura? a rocha, não. Vocês podem ir até a rocha e escanear ela. Ok, então é isso que ela começa a se preparar para fazer. A gente consegue fazer isso da nave ou tem que sair da nave e ir lá? Não consegue fazer danado, vocês têm sensores. Pronto. Eu quero tentar localizar se o piloto da nave abatida, se ele ainda está vivo e caso esteja, onde ele está. Obviamente que nesse meio tempo, enquanto o Vesk conversava com a Vixen, eu olhei para a Menala, né, para ver se a capitã tinha alguma solicitação a ser atendida. Eu ainda estou sentado na torreta com medo de outros ataques. Então, toda a minha comunicação foi feita pelo comunicador. A propósito, Kuroniki, bom serviço. Conseguiu abater a nave. E você, Abel, pilotou muito bem. Muito obrigado. Não sei fazer a voz de Obel. Positivo. Muito obrigado! Eu te amo também! Vocês viram a nave em direção à Rocha da Deriva, né? Ela tá sendo rebocada por cabos da Acreon. Coisa bem rústica mesmo. E quando você chega mais perto da rocha, eu vou pedir para fazer um teste de computadores aí, para você conseguir analisar a rocha. Ok. Abri aqui a ficha. Computadores. Era na torre? 15 no total. Não. Bem, você vê que a Rocha da Deriva, ele é um asteroide rochoso, com algumas poucas dezenas de metros de diâmetro, e com a superfície muito irregular. Você utiliza lá os sensores do hipocampus, né? Faz aquela leitura, e tudo que você recebe de dados, você descobre que o asteroide não possui atmosfera e é primariamente composto por rochas e metais. Só que, estranhamente, os sensores são incapazes de obter qualquer informação adicional.
como se a própria rocha da deriva estivesse interferindo nas leituras dos sensores. Não mostra os dados que eram para vir, velho. Mas você sabe que não é um defeito do sensor, nem da nave. A pergunta, eu só tenho um tipo de sensor ou eu tenho diversos tipos? Tipo, Não, você sensor tá de- usando vários. Você tá usando vários. É porque a gente tá resumindo, né? Ok. Bom, de acordo com os meus conhecimentos, os sensores aqui da nave estão sendo incapazes de obter informações mais aprofundadas sobre a rocha. Se a lógica não me falhasse, eu diria inclusive que a rocha está atrapalhando a leitura dos sensores. Talvez a sua composição mineralógica esteja interferindo de alguma forma. Mas o importante é que lá não tem atmosfera, então nós temos que sair bem equipados caso a gente resolva fazer uma visita à rocha. Você pode tentar chegar um pouco mais perto, né? E tentar uma alocação visual, né? Você dá uma volta nela, faz umas leituras visuais, né? E tiram fotos mesmo, como se fossem fotos, né? Ampliam aí no monitor de vocês e tentam procurar alguma coisa diferente. Ela consegue fazer uma leitura 3D da rocha? Isso aí seria o sensor, mas não consegue não. Interfere aí nas leituras. Todos os sensores que não sejam visuais, elas estão sendo interferidos. Todas as leituras estão sendo interferidas. Ok. Eu complemento. Eu gostaria, quer dizer, eu estou tanto quanto curiosa para saber mais um pouco sobre a rocha, então acho que uma visita em loco não faria mal. Mas a necroplanadora não tá em cima da rocha? Tá caída em cima da rocha. Então a rocha é enorme, na verdade. Acabando a nave em cima. Algumas dezenas de Mara, metros aí. qual é o tamanho da Acre? Lembrando que a necroplanadora é uma nave bem pequena, né? Que só tipo cabe um cara ali e deitado e olha lá, né? A necroplanadora é tipo um caça. Sim. Nossa nave já é talvez 2, 3 vezes o tamanho, mais 4 vezes o tamanho. Essa que a gente está usando. Média. Mas o asteroide não é tipo uma rochinha do Pequeno Príncipe, né? Ou é? Tô falando, ela está sendo rebocada por uma nave que é maior do que a nossa. Eu imagino que a Acro seja pelo menos uma nave grande. E uma nave grande tem uma tripulação significativa, assim. Minha impressão é essa, Lissandro, que a rocha da deriva é um planetoide, é uma rocha enorme rebocada por um barco, por uma nave rebocadora. Eu tinha entendido. Ou seja, eu tinha entendido assim, que é tipo era uma rocha gigante puxada por uma nave bruta, né? Tipo isso mesmo. Eu não acho Um navio. que seja uma nave imensa, por exemplo. Acho que não precisa ser grande, não, mas é uma nave com capacidade de rebocador. Isso. É que nem barco rebocador. Exatamente, eu pensei que era tipo assim, uma parada pesada puxada por um barco rebocador. Eu imaginei assim, não sei se é isso mesmo. A rocha é um pouco maior do que a Acrion. Mas a Acrion é uma nave média, viu? É porque eu não tenho aqui o tamanho exato dela. Mas é uma nave de nível médio. O tamanho dela é médio. O tamanho dela é médio? Exato. É uma lançadeira média. Seria aquela nave do Guerra das Estrelas, que eu esqueci o nome da nave. Então. Mas a nave que a Hippocampus é que tamanho? Então a gente consegue pousar Hippocampus lá ou a Hippocampus tem que ficar? Consegue pousar. Ah, então deve ser uma rocha grande, bem grande. Pousar 2 naves. Agora, na hora que Antares fala que deseja pousar aí Vixen dirige um olhar a ela assim.
Lembre-se que o piloto da necroplanadora talvez ainda esteja vivo, por assim dizer, se é que podemos dizer isso, de um habitante de Jackson. Pode ser perigoso abordar a nave, o rochedo agora. Menala sai de uma espécie de torpor que ela tava. Minha latência tá muito alta, mas muito baixa, né? Ela sai, tipo, ela tava meio que tremendo, assim, com excitação, assim, do combate da nave. Ela demorou de colocar seus nervos no lugar de novo. Ela ouvia as falas dos outros tripulantes, como distantes, assim, como Frodo ouve as falas das outras pessoas quando ele tá com o anel, sabe? Coisa meio enevoada, distante. E essa fala de Vixen, não sei a hora de ir pro rochedo, meio que traz ela de volta pra conversa. E ela se dá conta de que ela tava totalmente away, assim. Se rearruma na cadeira, né? E faz a postura dela usual. E Vixen, os sensores captaram alguma coisa na nave? Foi na nave? Na rocha? Não, foi na rocha. Nós aplicamos os sensores que... Foi Antares que aplicou os sensores na rocha. Eu ainda estou interpretando. Né? Ok. Uma pergunta séria. Vixen, esses sensores detectaram alguma coisa na nave? Aí Vixen dirige um olhar assim, meio perplexo pra Menala. Na verdade, Antares assumiu o controle dos sensores. Ela levanta as mãos assim, como se o teclado tivesse sido desabilitado pra ela, sabe? Ela tenta ignorar assim, o equívoco, né, de atenção. Antares, há algo na nave? Ela faz uma cara assim, meio como se estivesse ainda um pouco perdida. Tá dentro dela. Na nave eu não procurei, eu procurei por sinais vitais na rocha em busca do tripulante da nave abatida. Todavia eu posso fazer uma busca na nave, porque é bem provável que ele se dirija para lá em busca de condições atmosféricas mais indicadas para a sua sobrevivência. Ela para, se concentra, tenta lembrar de informações sobre as naves elxianas. É preciso fazer um teste, Mara, para lembrar de características de uma nave específica, de uma cultura específica, ou você quer que... Não. Podem. Ainda mais que vocês estão aí de acordo com o diplomata de Eox, eu vou dizer que vocês deram uma pesquisada nisso aí. Ela vai, né, se encosta na cadeira assim e tenta recobrar qualquer coisa. Mas as naves eoxianas, elas não têm, em princípio, suporte de vida. Ela vai falando e como se o vigor dela fosse voltando, assim. Normalmente as naves oxianas, elas não têm suporte de vida, pelo menos não para nós. Elas são muito comumente abertas e o vácuo habita junto com os tripulantes. Os tripulantes, obviamente, normalmente mortos-vivos ou que não necessitem de respirar. Dessa forma, se for um eoxiano ou um morto-vivo qualquer, a falta de atmosfera no asteroide não vai influenciar a sua vida ou morte. É possível que ele esteja esperando por nós lá, se eventualmente sobreviver. Eu parti do princípio que não seria um eoxiano, porque não faz sentido que um eoxiano nos ataque. Você lembra do nosso encontro com os eoxianos e a frota cadáver, não? Estávamos a bordo daquela nave desgraçada.
fomos atacados por Elxianos. Nem todos os Elxianos são cidadãos altivos e respeitosos do pacto. E nem todos os cidadãos do pacto são necessariamente seguidores da lei. Portanto, apesar de ser uma nave de características eoxianas e a probabilidade de ser um habitante dela ser eoxiano também, há sempre a possibilidade dele ser um simples mercenário. E aí, mercenários não têm nacionalidade. Mercenários, a nação do mercenário são os créditos. Sem ofensas. É verdade. É exatamente isso que Menala falou. De qualquer forma, meus resultados aqui da varredura com sensores na nave indicam... O que é que eles indicam, Fidalgo? Eu preciso fazer outro teste? Precisa, tocadores. Dessa vez, mais do que 15, né? Obrigado. Tá bom aí? 27. Melhorou bastante. O máximo que podemos fazer é dar uma aproximada da rocha e verificar o ponto onde a nave necroplanadora se chocou com ela no seu pouso forçado. Podemos ver se conseguimos observar com as câmeras a ausência ou presença do corpo do piloto. Sim. Talvez sim. Vontade de ter um drone aqui agora pra mandar pra fazer isso. Suponho que sim. Mas lembrando que nossa missão está na nave e não na rocha. Falo isso somente por questões de segurança. Como membro da Starfinder Society, eu acho que você deve ter um mínimo de curiosidade de saber o que se trata a rocha, né? A curiosidade eu tenho, mas o serviço primordial é a nave. É. Agora eu entendo por que você se dá bem com ela. Aí eu aponto pra Vixen. Mas faz sentido. Não, não há dúvida se devemos começar nossas explorações pela nave. Há dúvida se devemos começar? Não. Ela ainda está meio confusa, assim, perdidona. Ela respira Não, fundo. mas eu gostaria de verificar se o corpo do agressor está depositado na rocha, para uma surpresa a menos quando chegarmos na nave. Acho que aí podemos entrar na nave contando que ele vai estar lá, né? Obelix, quanto tempo demoraríamos para fazer essa varredura visual em torno da nave? Há pouco tempo. Então, proceda, Antares. Depois que fizermos a análise visual da rocha, podemos fazer a análise da nave e decidir o que vamos fazer. Minhas habilidades de interpretação facial ou comportamental são um pouco limitadas. Eu não entendi bem o que eu devo fazer. Ativar os sensores visuais da nave para verificar toda a superfície da rocha, no intuito de encontrar tanto a nave inimiga como o seu piloto. Aí ela olha assim pra trás, pra tela holográfica que tá atrás dela e tipo, já tá ativado. Eu já ativei os sensores, já olhei a rocha e já olhei a nave. Não os sensores de detecção, os sensores visuais, as câmeras. É tudo junto. Aqui Não, você pode fazer a leitura visual, é separado, visual é separado. Aí eu maximizo uma tela assim, puxo, pego os dois indicadores, coloco dentro de uma telinha bem pequena e estico a tela, apontando cada indicador para um lado.
Pronto, agora nós temos a imagem da superfície da rocha. Bem, enquanto a Pressamandra dá a volta na rocha para coletar imagens, Antares puxa ali o computador dela e começa a verificar tudo aquilo que foi lido nos sensores apontados para Acre, né? Então, você identifica de maneira fácil que é uma lançadeira média que pode carregar uma tripulação de 6 pessoas. Entretanto, os sensores não foram capazes de fazer uma boa leitura em qualquer sinais de vida que possam estar na nave. Muito provavelmente pelo mesmo motivo da rocha da deriva. A mesma coisa está interferindo. Você também faz a leitura e percebe que a câmara de ar da popa, da parte de trás, está aberta. Está expondo o interior da nave ao vácuo. A Acrion também você consegue ler nos seus sensores que ela está armada. Embora nenhuma de suas armas estejam ativas, e o núcleo, que é o que dá energia, né, está gerando o mínimo de energia possível. O suficiente para suporte vital, gravidade e algumas poucas funções básicas. Da Acrion você consegue ler isso? Vamos lá. Fidel, alguma pergunta? Eu não consigo efetuar comandos na Acreon aqui da nave, né? Eu preciso ter alguma entrada física. Não consegue da sua nave, não. Ok. Aí eu vou falar com o povo, então. Então, meus caros, de acordo com os resultados da minha análise, verifiquei que o módulo de energia ele consegue suportar as mínimas funções vitais. Todavia, de alguma forma, a nave está com uma das comportas abertas. Se eu não me engano, a comporta da popa. Ela está aberta para o vácuo. Então seria interessante que adentrássemos a nave com os nossos módulos de suporte à vida em pleno funcionamento. Eles nunca estão desligados. Mas esse pode ser um bom ponto de acesso, eu acredito. Podemos acessar a nave por ali. Existem outras entradas? Existe uma a este bordo e uma a bom bordo. As duas fechadas. Só a câmara de trás está aberta. Só uma coisa, Kronik. Isso pode ser uma armadilha. Caso aquele tripulante já tenha adentrado na Acreon, ele pode ter adentrado pela polpa e estar nos esperando lá. Justamente contando com a facilidade de acesso. Não tenho resposta em relação à análise visual. Eu acho que seria mais interessante acoplarmos nossa nave e entrarmos pelo caminho convencional, né? Não sei. As coisas militares são com você e com a Vixen. As estratégias. Eu acredito que o caminho convencional seja onde eles estão esperando entrar para criar armadilhas. Mara, as características da nave a gente conseguiu obter, não? Não ouvi direito. É uma lançadeira média. Uma lançadeira média. É tipo essa que a gente tá. A sua é lançadeira média? Não, acho que é pequena. Acho que é pequena, né? É maior, pô. Maior. Lançadeira média. Tem mais alguma informação? As armas estão armadas? Você falou que o núcleo tá no mínimo de energia, mas ele tá variado, não é? Não deu para perceber. Não deu para ler. Ele só sabe que você tá com pouca energia e que ele tá gerando um mínimo ali para suporte vital, gravidade e algumas funções básicas. Tá gerando. Quer dizer, ele tá numa potência baixa, mas não significa que que ele tá danificado. Né? Exato.
Se os sistemas não estiverem demandando essa energia, ele vai enfim, servir a energia que está sendo demandada pelos sistemas. Agora, a Acrion, por fora, ela não parece ter sofrido nenhuma avaria, assim, a não ser as avarias normais dela. É uma nave antiga, né? Mas não parece ter tomado tiro, nada assim. Mexe. Rapidinho. Diga, Victor. Quando a Antares termina de fazer essas varreduras, ela para assim, olha pro lado. Eu não sei se Vixen ainda tá parada do lado dela, mas ela pro lado, olhando pra Vixen. E aí ela olha pro lugar que ela tá. Ela olha pra Vixen. Ela olha pro lugar que ela tá e... me desculpe, era a sua função. E aí ela sai andando pro posto dela de volta. Vixen olha pro asteroide, olha pras fotos do asteroide. Tem alguma entrada no asteroide? Pronto. As fotos dos asteroides estão disponíveis para todos. Quanto ao voltar à posição, que é o que Madruga tinha falado aí, cada um tem sua cadeira com seu computador, né? Você não precisa trocar fisicamente de posição. Você tem acesso ao sistema, entendeu? Você só troca o sistema que você tem acesso. Fisicamente eu tô na torreta, né? Já é um local separado. Ou também é por computador na mesma cabine com todo mundo. Não, você tá na mesma cabine. Ok. Né, não? Eu achei que era separado. Eu acho que não é uma torreta física, né? A não ser que essa seja. Não, normalmente não é não. Ok. Parecendo. Você tava achando que era tipo Star Wars, né? Que o cara fica ali num bloquinho ali. A cabine da torreta da Millennium Falcon. Não. Acho que é Então não é remoto. Certo. Quanto às imagens, todos vocês recebem, certo? Cada um no seu painel. E vocês todos podem analisar. Então, quem tiver ciências naturais pode lançar. E. Perception. Os dois ou um dos dois? Os dois, pode lançar os dois. Percebe que não é esquema. Isso. Por que o 20 não saiu no Ciências Naturais? Opa, delícia, hein? Rapaz, tá delícia. Eu tô vendo, eu vi ele ali! Ele ali! Eu aponto pra formação rochosa. Encontramos a nave! Encontramos a Acrion! Está ali! Como é que eu faço pra rolar aqui a perícia mesmo a partir da ficha? Pega o número. Você vai clicar. Número final. Já lembrei. Tá, ciência natural. Perception. Querem que eu faça de Orbel X? Por favor. Joga aí. Bicha, quanto ponto? Você não consegue fazer os testes de Obelix aberto. Não. Caralho! Obelix tirou 2,20. Capitão! A gente viu tudo, capitão! Tá todo mundo aí, depois você tira a lei, capitão! Vamos tirar a lei, capitão! Bem. Deixa eu olhar aqui. Ciências naturais, quem teve número alto? Vixen e Obelix consegui algumas informações assim. Vocês se recordam, né? Tanto o Obelix quanto o Vixen, que meio que vocês se recordam, né? Que através dos estudos de vocês sobre geografia eu acho que geografia de geoides não deve ser geografia, né? Isso é alguma coisa mais específica, né? Ela parece ter uma característica em comum, que é um lado dessa rocha da deriva parece ter sido claramente cortado, como se ela fizesse parte de um planetoide ou um corpo celestial maior. E ela foi recortada e puxada.
Vocês também percebem outro detalhe estranho. Ao contrário da maioria dos asteroides, nenhuma cratera de impacto marca a superfície da rocha da deriva, como se ela tivesse de alguma forma sido protegida das devastações do espaço por milhares de anos. Certo? Agora, deixa eu ver a percepção aqui de você. Enquanto o Kuronik ainda está virando a imagem de um lado para o outro, procurando em onde está a rocha, ele não consegue enxergar. É tipo o pai assistindo ultrassom do filho, né? Fica olhando assim, aqui é a cabeça, aqui. Fica olhando assim, aonde? Né? Vocês encontram, né? A única característica assim que vocês encontram de marcante na Rocha da Deriva é uma saliência rochosa que oculta uma entrada de uma caverna que parece levar para o centro do asteroide. Véio. Então, confirmando as suspeitas de Vixen, ela aponta, né? Se bem que ó, o APS Samandra viu primeiro, que ele teve o número mais alto. Não, ele tem negativo de percepção. Ah, é? Ah, não. É de Life Science. Não, ele percebeu também. Pelo visto, temos uma entrada para no interior do asteroide. Mas, capitã, aí... Mas ao mesmo tempo que Vixen fala pra Menala, já que ela tá no posto de capitã da nave, ela também se dirige sempre ao Vesk, né? Já que ela não sabe bem quem é que comanda a equipe, ou se o comando é partilhado, ou se cada um tem um papel, enfim. Ela se dirige mais ou menos aos dois. Quanto mais tempo levarmos para abordar a Acreon, mais tempo o piloto da necroplanadora terá para assumir o controle da nave e utilizar as armas dela contra nós. Talvez fosse melhor assegurar de imediato pelo menos o controle da nave. Alguém deveria chegar ao cockpit para garantir que ela não será usada contra a Hippocampus. Excelente comentário, Vix. Concordo plenamente. Antares, Sim. que acha? Oi? Que acha? Faz sentido. Eu acho que podemos nos dividir. Não, Ai, Jesus. Até eu fiquei com medo agora. não. Isso nunca vai acontecer. Eu quero que fique muito claro para todos vocês agora. Não vamos nos dividir. Nunca. Temos que estar todos no campo de visão um do outro. Pelo menos no raio de ação um do outro. Sempre. Sair todos vivos daqui. Eu já disse que eu não sou muito boa em interpretar expressões, mas essa sua foi muito bem clara. Compreendido. Eu tento. Então vamos todos para... O problema é o seguinte, se formos todos para a ponte da Acreon, para assumir o controle de lá, a Hipocampo pode ficar desprotegida. Ele pode vir tomar a nossa nave. O EPS Salamandra pode manter a nave fora do alcance da necroplanadora e da Acreon. Bom, nesse caso a gente vai se dividir. Mas eu não vejo outra alternativa. Teríamos de atravessar um grande espaço entre as duas naves, ou teríamos de arriscar um acoplamento, e aí sim a Hippocampus poderia ser sequestrada. Entenda, Vixen. Eu concordo com você. Só que a capitã acabou de falar pra gente não dividir. Não. Dá um conflito nos meus circuitos. Boa. Temos que definir o ponto de entrada. Se vamos entrar pela saída de ar. Como é que chama? Airlock? Como é que é o nome disso? Câmara de ar. Pela câmara de ar, que já está aberta. E, por consequência, já conseguiríamos reparar uma parte do... A nave da gente não cabe lá dentro, não. Não tem nem espaço para isso. Não tem uma porta para entrar outra nave dentro. Ela... Pera aí, rapidinho.
Pronto. Vê se abrir para vocês a Acreon. Foi justamente isso que eu acabei de mandar uma pergunta. Foi se eu conseguia uma planta baixa da nave. Não consegue, não. Bom, consigo, mas não completa, né? Pelo menos os locais de entrada. Logo a gente você já sabia. Então, a do fundo aqui tá aberta. Onde é que tá As aberto? laterais são essas aqui de cima e de baixo. Vou Então, lá pra se Isso no entrar, fundo são os propulsores. Não. É bem perigoso acessar pelo fundo. se entrarmos pela polpa, provavelmente passaremos pelos motores da nave. E se houver algum problema com o núcleo, já poderíamos resolvê-lo naquele momento. Se entrarmos pelas portas laterais, poderíamos imediatamente nos dirigir à ponte da nave e verificar e assumir o comando, definitivamente. As duas estratégias podem funcionar. Se a gente for pelo fundo, a gente pode conseguir varrer a nave sem sermos flanqueados. Vamos pelo lado, chegaremos mais rapidamente à ponte. De acordo com os meus conhecimentos, eu acho que, e pelo que Vixen falou, eu acho que é mais interessante e mais urgente que nós tomemos conta da ponte. Até porque se vamos deixar Obelix sozinho, Não vamos deixar o Obelix. Vamos atracar e vamos sair todos da época. bom, se nós vamos sair todos da Hipocampo, eu sugiro que nós atraquemos a este bordo. E à medida que nós formos avançando, nós vamos garantir que ninguém vai invadir a Hipocampo. A menos que a pessoa fique invisível e passe por nós assim. Outra coisa, mestre, a nave, a necroplanadora, ela veio do asteroide ou ela veio uma rota de interceptação, ou seja, ela veio de outra direção, também na direção da rocha? Ela veio da direção da armada. Ela veio da direção da armada, do lado de fora da Absalom, da estação Absalom. Então, um- teoricamente, ela poderia também estar se dirigindo à rocha. Ao que pareceu, ela não estava indo à rocha. Ela estava parada na armada. Esperando alguém certo? aparecer. Era emboscada. Esperando, provavelmente vocês. Era né? emboscada. Fazendo uma emboscada. Tá bom, então. Mestre, veja aí, eu te mandei uma mensagem sobre os conhecimentos de Vixen aí. Veja aí sua mensagem privada, por favor. Ah, eu olho, peraí. Pode falar, Fran. Se você... Bom, precisamos decidir por onde vamos embarcar. Eu ainda acho que embarcar pela porta lateral vai nos deixar em desvantagem com relação a eventuais ataques emboscados. Mas se formos direto para a ponte, podemos dominá-la e varrer a nave da proa para a popa. A sua estratégia é válida, Menala. Mas lembrando que podemos ter algum problema de comunicação e não necessariamente ter acesso a todos os controles da nave a partir da ponte. Eu acho que varrer a nave a partir da sua entrada da popa, para mim, é a estratégia mais válida. Capitão, por favor, decida, porque enquanto nós discutimos, Antares, a partir da ponte, se o nosso adversário, ele poderia colocar a nave contra nós? Você conseguiria... como? Ele conseguiria colocar a nave contra nós a partir da ponte? Porque se ele se fechar na ponte e ligar todas as defesas da nave, talvez nosso tempo de vida seja muito curto. Mais uma razão de irmos com nossos módulos de vida totalmente carregados, armas em punho, e isso é uma nave rebocadora. Eu não acredito que ela tenha tantas contramedidas de segurança. Muito bem, então. E caso ela tenha, sempre é possível invadir o sistema.
Eu acho que deveríamos ir direto para. Mas como eu ia falando, enquanto estamos discutindo, ele está agindo. Sim, mas Mara, a Acreon é conectada à rocha por cabos, não é isso? Entendeu? Isso. Então, se qualquer que seja, se a criatura tá na rocha, caiu na rocha, quisesse ir para Acreon, ela tinha que fazer um salto espacial aí, ou fazer um salto espacial aí e chegar na nave. Usando os cabos como guia. Sim. Então, voltando. Senhores, a nave, a Acreon está conectada ao asteroide por cabos. Isso significa que ou o tripulante, ou a tripulante da nave, da Necroplanador, vai saltar no espaço em direção à Acreon para invadi-la, ou ela vai andar pelos cabos e se guiar pelos cabos até chegar lá. De qualquer forma, ela vai ter que se preparar para o acesso atrás da polpa. Se ela ainda não fez isso, ela vai ter. É a única forma dela entrar. É a forma mais fácil dela entrar. Então, minha sugestão é que a gente abra, vá até a polpa, tente recuperar os sistemas e fechar a porta traseira. Preferência é colocar uma armadilhazinha. E retornar para a porta lateral deste bordo e irmos direto para a ponta. Não podemos deixar a Hipocampus na polpa da nave, porque ela pode ser vítima de um sequestro. O mais seguro para ela seria ficar na lateral, pelo menos em princípio. O que acha? Bom, então vamos. Você vê que quando Antares faz isso, ela dá uma puxada assim no blazer que ela tem, um pouco para baixo, dá uma esticada no blazer, dá duas batidinhas assim com as duas mãos nos peitos, como se estivesse limpando. Vamos! Vixen, Kronik, o que acha? Vamos. A indecisão só está fazendo demorarmos mais. Vamos. Vamos para a polpa. Se aproxime com cuidado, Obelix. E Vixen, mantenha um dos sensores na traseira para que possamos detectar qualquer movimento atrás de nós. E temos que escanear a parte interna desse salão antes de entrar. Quando Minala fala, se aproxime com cuidado, Obelix, a cara de Antares dá uma tela azul, assim, tipo, cuidado e Obelix na mesma frase. Mas só a tela azul mesmo, tipo. Hã? O Obelix levanta os bracinhos, grita Yahoo! E sai dando um cavalo de pau com a nave. Cantando pneu, né? Exatamente. Vocês vão acoplar ou vão fazer o salto? Eu acho que mais o que Minala falou era pra acoplarmos. Já que se a gente Antes de fizer o salto, acoplar. Antes de acoplar, a gente vai dar uma varrida para ver se tem alguma coisa lá dentro que a gente pode detectar com o som. Tentar enxergar o vão antes de entrar. Pulou até um violão aí no fundo, rapaz. porque os sensores eu já passei, agora só se for fazer uma leitura visual. O Obelix, né, vai encostando ali em direção a escotilha que tem do lado de trás. É um lugar apertado, meio ruim para entrar, porque fica entre os propulsores. Mas vocês conseguem acoplar, né? Sai um dutozinho, liga. E quando vocês olham, o problema de você conseguir enxergar lá dentro é que somente as luzes de emergência estão ligadas. Então é uma luz fraca que está vindo lá de dentro, aquela luz vermelha de emergência. Deixa eu abrir aqui o mapa.
Então vocês conseguem ver que tem a comporta, né? A câmara ali de ar. E logo depois, na frente deles, tem alguns computadores. Parece ser uma área de engenharia, alguma coisa assim. Koranik, você vai precisar dessas armas que você me pediu pra carregar? Não. Eu posso deixá-las aqui então na nave? Você que sabe, eu posso levá-las. Acredito que não. O que eu tenho aqui é mais que necessário. Eu não entendi. Você acredita que eu não posso deixar elas aqui na nave? Não, o que eu tenho comigo já é mais do que o necessário. Ah, tudo bem, então vou deixá-las. Se não há sinais de movimentação lá dentro, a gente acopla. Não parece ter. Vocês acoplam lá, abrem as comportas, vou botar vocês no mapa, né? Somente as luzes de emergência que ficam oscilando, né? Elas fazem pouco para dissipar a escuridão dentro da nave. A sensação de abandono só vai piorando à medida que vocês vão entrando na nave, e a aparente falta de movimento ou vida dentro dos corredores, sem ar, também é muito preocupante. Quem vai na frente aí? Cronic? Menala, Então tá sem gravidade, tá com gravidade e sem atmosfera. Exatamente. Então na verdade, a gente só consegue escutar os nossos comunicadores. Isso. Beleza. Exato. Menala sela, né, a armadura dela, bota o elmo e ativa o módulo de visão no escuro. E vai pra. Pega a pistola e se arma e desce da nave. Antares se arruma, confere suas armas na cintura, né? Uma pistola automática e uma pistola laser na cintura. Confere os 2 cacetetes táticos que estão cruzados em chifre e pendurados nas costas. E dá aquela última olhada no módulo secreto que ela tem, onde ela também esconde uma outra pistola laser. Feito isso, ela aperta um botãozinho na armadura, fecha assim um capacete, fecha assim uma cobertura, como se fosse um capuzinho de casaca. Aí ele fecha certinho, perfeitamente pela cabeça. E ela pula. Agora ela pula toda engraçada, né? Ela pula e bota os braços assim pra trás, que nem aquelas coisas de anime japonês. Ok. Eu, na dúvida entre utilizar uma pistola ou uma arma pesada, eu fiquei com a arma pesada. Eu não sei o que posso encontrar. Se eu encontrar o próprio piloto necroplanador e tudo mais, eu prefiro estar com a arma que seja mais efetiva. Eu tô com a arma pesada comigo. Vocês podem fechar a câmara de ar daí onde vocês estão. Certo. Vocês podem deixar aberto também. Eu prefiro que seja fechada. Temos que tentar fechar a câmera e tentar restabelecer o Atmosfera oxigênio missional. para esse lugar. Ah, tudo bem. Bom, então vamos entrar e eu vou tentar localizar algum ponto de conexão com o sistema. De acordo com os meus conhecimentos, deve ter um próximo aqui à porta. Vamos. Façam tudo. Quer dizer, deixa que eu faço.
Sabe quando o mestre faz esse teste escondido, né? Fodeu, né? Demais. Eu acho que todo mundo tem Dark Vision agora, né? Rapaz, tem mesmo? Eu não, tenho low light. Android tem. Menala Mas- tá com o modo. Tá com o modo. Low light você ainda tá enxergando bem, Coroni. Não sei se Vixen e Obelix estão enxergando bem. Tem uma lanterna na nave, não tem não? Tem luzes vermelhas piscando, né? Não, mas a lanterna é um item básico aí. Aí vê que você leva a lanterna da Hipocampus. Eu tenho lanterna comigo. Lanterna furta-fogo. Porra. Então Vix tá, o traje de Vix ele é todo camuflado. O capuz, o rosto dela desaparece também, né? Quando ela sela o traje e ela fica sem rosto, né? Apesar do material ser transparente, ela coloca a pistola, a mão direita, né? Com a pistola, a lanterna por baixo, a mão esquerda por baixo com a lanterna e vai, né? Usando a lanterna para se guiar e a pistola já preparada aí, né? Então a gente tem Menala toda de preto grafite. Tem Antares toda de branco. Tem Vixen camuflada. Tá quase os Power Rangers. Kuronik tá de quê? Korinik é Gyodai. Agora ele tá de verde. Verde musgo. Em vez de réptil. E Obelix é esse ponto laranja aí. Super discreto. Ele é a tia de Fênix. Você não tem sensor infravermelho, não, Sandra? Oi? Você não pegou o sensor infravermelho, não? Peguei no seu jogo. Aqui não. Aqui eu não conhecia os itens, não. No outro seu jogo eu li todos os itens. Certo. Quando vocês adentram, né? Que estão aí adentrar a câmara ali. Quer dizer, vocês já estão dentro da câmara. Mas Menala já está perto ali da saída. Você vê esses computadores, você logo percebe, Menala, que essa é uma sala cheia de maquinário, né? E é uma sala longa que se estende por toda a largura da nave. Você reconhece, né, todas as funções principais de engenharia ali na Acrion. Então aí deve ser a sala de engenharia. Também, né, parece ser uma expansão de oficina tecnológica. A gente consegue passar por esse negócio. Esse quadradinho que eu tô aqui é um quadradinho andável ou é um quadradinho? É um quadradinho mesmo, de verdade. Ah, porque parece que tem um equipamento aí. É a segunda porta aí do. Ah, tá, isso é uma porra. Aí. É porque as duas portas da câmara de ar estão abertas. Passa aqui. Rapaz, ela emboca no cantinho assim, olha pra dentro, mira e dá aquela varrida marota assim procurando inimigos ou qualquer coisa no. Exato. Quando você mete a cabecinha assim, todos vocês ouvem um. Parece um grunhido ali. E vocês veem duas criaturas aí dentro. Quer ter deixado o tanque na frente. Mas 60 pés é muito pé, né? Sim, velho. É pé pra porra. Pera aí, deixa eu abrir aqui no bicho. Incoming! Você vê dois bichos que parecem saídos de um filme de terror. Ali. São duas criaturas que parecem cachorros grandes, certo? Completamente azuis, meio translúcidas ali, a cor da pele. E elas têm como se fossem tentáculos saindo da cabeça.
Opa aí, velho. Que barril. Deixa eu abrir Quem foi aqui que falou em tentáculos? Sabe? Quem tava vestido de japonesa. Eu sabia. É bom que eles vão só na Android aí. A gente pode deixar que. Eles vão atacar só Atari. Vixe. Ai, ai. Mostrar a foto dessa desgraça aí. Ave Maria. Que linda. Você vê essas duas criaturas, né? Olham pra Menala assim, balançam a cabeça, com os olhinhos Me dá um autógrafo. amarelinhos, e eles falam pra Menala o quê? Uau, uau. Iniciativa. Parece um certo dragão de um certo podcast que eu vi. Não, eles falam iniciativa. Meus monstros sempre falam com os personagens pra eles rolarem iniciativa, viu, Ele sai do Sandro? Não repare não. Cara, Eu assim, pensava que que imagem ele massa, bicho. Falava uau, uau e uau. Essa imagem é do bestiário do Starfinder, é? Cara, bem bonito, bem massa. Gostei do estilo. Ei, valeu, beleza, Curuni. É sempre assim, é bom. Muda esse dado aí, Vladimir, pelo amor de Deus. Tá demais esse dado hoje, ó. O importante é manter aí, viu? Manter a coerência. Vou Boa. gastar um agora. Rapaz, olha o contraste: 1,18, 1,19, 1,4 e 1. Dimitri é o cara mais azarado do jogo. O melhor de tudo foi que ele tirou 1, mas tem a mesma iniciativa que eu. Então, dois. E você vai jogar a iniciativa de Alpewix? Já joguei.